paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos em Cristo, podem estar nos vendo neste momento e somos gratos a Deus pela misericórdia e o favor que tem nos concedido neste dia 10 de agosto de 2025, o segundo domingo do mês de agosto, e nós somos gratos a Deus e estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, hoje com o privilégio de termos a Santa Ceia do Senhor. E somos gratos a Deus também pela vida de todos vocês que ainda têm perseverado em estarem conosco. E isso nos incentiva a continuar a nossa obrigação para com o nosso Deus e proclamar esta maravilhosa palavra. Do nosso coração, Deus abençoe você ricamente, a sua família e tudo aquilo aqui a vocês pertence. Vamos inicialmente então orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus e Pai, te agradecemos com o nosso coração, com o nosso entendimento, por mais uma semana de bênçãos que o Senhor tem nos concedido, a tua fidelidade, a tua providência, a tua proteção, o teu cuidado. Tu és aquele que está no controle de todas as coisas, por isso, como está na tua palavra, não temerei mal algum, porque o Senhor é aquele que está conosco e tudo lhe obedece. Nós te pedimos as tuas bênçãos para esses momentos que vamos estar reunidos em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, para te louvar, para te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Também buscando a tua presença para que o Senhor permaneça com cada um de nós. Que o teu Espírito Santo toque em cada coração para compreender esta palavra maravilhosa, que ela é viva e eficaz. Fica conosco, Senhor meu Pai. Nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, segundo domingo do mês, nós temos então a nossa Santa Ceia do Senhor e eu, buscando uma mensagem, encontrei um tema que quase todos já conhecem, mas tem por título nosso tema a mensagem do sepulcro, ou seja, a mensagem do túmulo, e é a mensagem que vem até nós através do texto, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós vamos nos ater ao texto que João, apóstolo João, escreveu no capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 10, um texto bem conhecido e que nos fala sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os irmãos que têm a sua Bíblia podem abrir no livro de João, capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 10. Assim está escrito: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e vê as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Então, até então, não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram para casa. Amém. Então, antes que eu me esqueça, o apóstolo João, como modesto, ele escreveu o outro discípulo, que era ele mesmo. Então, claro que nos outros evangelhos não estão escritos desta forma, o outro, não. Mas nós sabemos então que era o apóstolo João, e
o nosso querido apóstolo Pedro. Então, hoje nós temos a nossa alegria, já ouvimos uma alegria do nosso irmão Melvin, mas nós temos então a alegria de ter a participação do irmão Melvin, com louvor e adoração ao Senhor. Então, um hino, não teremos os hinos da nossa harpa cristã, e vamos ouvir o nosso irmão Melvin, que tem aí Amém, amém. Vamos elevar nossas vozes a Deus, nossos corações, exaltar o nome do nosso Senhor, em espírito e em verdade. Amém? Nós exaltamos, Senhor, pois só o Senhor é digno de louvor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adorando, em espírito, em verdade, te adorando, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Ele fez e o Senhor se entregou nosso viver. Ele nos fez e o Senhor te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando onde flui o amor.
Gostaria de ouvir, então, o nosso irmão Nishimura e a minha cunhada, o vosso pedido de oração. Ok. Bom dia, boa noite. Oh, gacha. はい、ですね。はい、もうこの夏の暑さにバテバテで、先週と同じように、やっぱし、学生時代の友達が、ビトの友達が、今度手術が9月からっていうことですけど、8月はやっぱ忙しくはできないみたいで、ただどういうふうにするのかやっぱり聞いてないんですけども、少しでも、安らげるように、良性であるようにお祈りをしてもらえればと思います。もう一人は、山上の友達ですけども、心房細動の、ただ手術するかどうかの判断がまだつかないみたいで、ちょっと悩んでる状態だと思います。その秋、ちょっと暑いんで、山上にも行ってないんですけども、ちょっと、行って、ちょっと話をしてみようと思ってます。で、ちょっとお祈りをしてもらえればと思います。以上です。Bom dia, boa noite para todos. A paz do Senhor. Meu amigo Carlos só tem 2 amigos, né? Que tá com problema de saúde. Um tá com problema de próstata. Não sabe se é câncer maligno ou benigno. Ele vai fazer cirurgia mês 9, se correr tudo bem. E tem um outro amigo, né? Que ele todo mês ele escala a montanha, então esse amigo tem problema no coração, problema no anterior no coração, né? Ele fumou muito tempo, bebia, fumava, mas hoje ele parou tudo. Hoje ele não tem mais nenhum vício, né? Mas ele cansa muito, então o médico falou assim que tem indicação da cirurgia, mas por enquanto ele só está com controle de remédio. Essa oração, esses 2 amigos dele, né? Amigo muito bom. Ele considera tudo, porque esses 2 amigos dele já faleceram, né? Com 63, 65 anos, né? Novo, né? Então ele está muito preocupado, assim. E por causa do calor, né? Pra continuar firme, saudável, né? Nós, né? Nós todos, né? Bem, pastor, meu graça e paz, irmãos. Agradecer a Deus pela semana que se passou, o Senhor foi bom conosco e agora nos proporciona aqui para alguns de nós aqui no Japão, essa semana de feriado, né, de Obon. Eu pedindo para que Deus esteja guardando aqueles que podemos usufruir da graça de poder viajar, de rever parentes, enfim. Também aqueles que não vão viajar, não vão fazer nada, mas que estão no Brasil, que não tem esse mesmo privilégio, nessa mesma data, mas que possa também Deus estar abençoando. Agradecer a Deus pela bênção que essa semana. Recebemos aí a notícia de que estamos esperando um menino. E estamos muito felizes por isso, celebrando com Deus. Que tanto que venha com saúde, depende de que seja ele que levanta o menino. Mas o Senhor, que a vontade dele é soberana, e também estou muito feliz pelo que está vindo também, pelo Lucas. Em nome de Jesus, então, que Deus esteja continuando abençoando desde a rede.
Continuo pedindo a oração pelo tio Oslandir, que tem um tratamento, tem que ficar internado agora novamente. Complete a obra que começou. Jesus. O meu pedido de oração em favor dos nossos irmãos Anderson e Keiko, que não podem estar conosco, estão em outro estado, e o Senhor ali esteja também abençoando e o retorno para o lar. Ao nosso irmão também, Carlos, e a irmã Harumi. O irmão Carlos também pede as nossas orações para que o Senhor esteja abençoando os trâmites dos documentos para a obtenção do Visa, em favor do filho, também em favor do batismo da nossa querida irmã Harumi, e que o Senhor esteja concedendo a alegria a este casal e respondendo à oração, às súplicas e às orações também deles. Gostaria também de nos lembrar do nosso irmão Leandro, do nosso irmão Júlio Kaoro, a irmã Maria Sato, aqueles irmãos que estiveram conosco, mas alguns não podem estar porque voltaram para o Brasil. A irmã Leia e o irmão Sebastião, que não podem estar conosco, mas eles sempre nos comunicam e somos gratos ao nosso Deus. Também pelo nosso irmão Paulo Abreu, ali do norte do país, e que o Senhor esteja abençoando este servo de Deus, concedendo a vitória sobre todo o mal, e que o Senhor esteja com o seu lar e a sua família. E eu creio que no momento é isso. Irmã Mico, por gentileza, caso eu esqueça. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Só temos que agradecer também a tudo e a todos. Ontem tivemos uma reunião com a família, com cunhados, sobrinhos e netos, sobrinhos, e foi muito gostoso. Essa Amém. comunhão gostosa. Graças a Deus. A Lúria e a Casu também estiveram presentes conosco. Foi muito gratificante. Amém. Muito grato. Amém. Peço oração também aos nossos familiares, né? Que ainda não conhecem a Jesus, mas ainda não entregaram a vida a Jesus, e também pelo nosso querido Brasil, né? Nosso querido Brasil. Amém. Deus por tudo que ele tem feito, e minha irmã pediu para agradecer hoje no culto também ela pediu para agradecer no culto de terça, e meu cunhado Ezequiel, ele foi considerado compatível com mãe. Então, eles estavam pedindo oração, né? Ela pediu para me agradecer aos irmãos do Japão, que estiveram ajudando, e da terça, vai agradecer as irmãs, e que agora já deu entrada em todo o processo do transplante, então a pediu oração pelo Rafael e Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a irmã Janete, seu esposo, seu querido filhinho, que já de algum tempo passa por essa necessidade, por essa enfermidade, mas nós sabemos que o Senhor está no controle, e se Ele está no controle, e se nós temos essa absoluta certeza de que o Senhor está no controle, e como Ele está, nós devemos confiar na sua providência, porque Ele é o nosso provedor, e com certeza Ele dará o melhor a cada um de nós, e a irmã Luzinete possa
em todos os seus momentos, estar agradecida ao nosso Deus por tão grandes bênçãos que tem feito, e a irmã Luzinete assim tem feito já de muito tempo, e nós sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar, renovar, curar e conceder a salvação e a vitória em todos os pontos. Vamos orar juntos ao Senhor para que Ele possa então estar ouvindo a nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és maravilhoso em todos os Teus feitos, e nós reconhecemos que tudo vem de Tuas santas e generosas, benditas mãos. O nosso ir, o nosso estar, o nosso voltar de mais uma semana, o Senhor tem concedido a Tua presença. E se chegamos até aqui, é porque o Senhor está conosco. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é benigno e bondoso. Todos nós temos enfrentado dificuldades, reveses no nosso dia a dia, mas o Senhor nos tem permitido ultrapassar cada obstáculo. E a honra e o louvor e a glória, e toda a honra e todo o louvor e toda a glória a Ti pertencem, ó Deus. E que o Senhor, por Tua infinita misericórdia e esse amor incondicional, possa estar respondendo a cada uma dessas orações. E temos aqui escutado esses pedidos, e nós reiteramos, Senhor meu Pai, a Tua presença na vida do irmão Melvin Santana, da sua esposa Renata, desse novo bebê que está para nascer, a Débora, e o nosso irmão em Cristo, tio Osvandir, que o Senhor ali esteja com ele. Sabemos que o estado de saúde dele, a medicina pouco tem a fazer, mas sabemos que o Senhor tudo pode fazer. Permanece com eles, com os familiares, e nós Te pedimos esta maravilhosa bênção nestas vidas, Pai, para que o Senhor possa ser glorificado pelo local de trabalho, pelo ir e voltar, por esses dias de ausência no local de trabalho. O Senhor esteja abençoando a cada um dos Teus santos, dos Teus servos, do Teu filho, do Teu povo, que busca a Tua presença. Igualmente ao nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, e aqueles amigos do nosso irmão Nishimura, que passam por dificuldades de saúde. Ali o Senhor também pode restaurar, renovar, restabelecer, porque nada é impossível ao Senhor. Por isso buscamos a Tua presença, porque confiamos na Tua providência, porque Tu és um Deus vivo e que ouve e atende a súplica daquele que, com o coração confiante em Ti, o Senhor não abandonará, não deixará nenhum dos Teus servos sem resposta. A nossa irmã Luzinete, que o Senhor esteja abençoando mais uma vez os seus familiares, em mais uma semana. Daqui a algumas horas, ela já poderá estar na Tua casa, nesse Dia dos Pais, trabalhando com alegria, juntamente com o nosso irmão Alexandre, seus filhos, e também o nosso irmão José Ronaldo, a irmã Santina, que o Senhor esteja abençoando, concedendo esta graça maravilhosa de poderem estar na Tua presença, na Tua casa. E agradeço e Te peço as Tuas bênçãos ao Senhor, meu Deus, pelo nosso irmão Anderson e a Keiko, que o Senhor ali esteja abençoando o retorno deles ao lar, concedendo, ó Pai amado, a Tua proteção, o Teu cuidado e o Teu livramento, assim como aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko, ao nosso irmão Carlos, nossa irmã Harumi, aos familiares do nosso irmão Carlos, aos familiares da nossa irmã Harumi, pelo batismo da Tua filha, retira todo impedimento, concede esta graça maravilhosa que possa ser realizada na vida deste casal. Pelo local de trabalho do nosso irmão Carlos, também continua abençoando, e pela renovação do seu visto, que o Senhor esteja colocando a Tua mão forte, braço estendido e retirando todo impedimento, se assim é do Teu querer, da Tua vontade, se é o melhor para eles. Ó Deus Santo, também em favor do nosso irmão que tem estado conosco, o nosso irmão Leandro e o nosso irmão Paulo Abreu e demais irmãos em Cristo que não podem estar conosco, e aqueles que uma vez estiveram conosco, assim como o irmão Sebastião, que não pode estar conosco, e a nossa irmã, esposa do irmão Sebastião, nossa irmã Leia Hara, que o Senhor esteja com cada um deles, com os seus filhos também, ó Pai amado. A Tua presença
é mais que necessário e suficiente. Que o Senhor também esteja abençoando os nossos familiares que estão próximos, aqueles familiares que estão no Brasil, as nossas primas, os nossos primos, os nossos tios, os familiares que lá estão, os nossos irmãos e irmãs, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Também as irmãs do Círculo de Oração, conjuntamente com a irmã Mieco, que o Senhor visite cada uma delas, aquelas que também não podem estar, mas o Senhor está com cada uma delas e conhece o coração de todas. Por isso, nós te agradecemos com o nosso coração, nosso entendimento, por essas irmãs que têm se dedicado, e somente o Senhor poderá recompensá-las devidamente. Fica por amor e em nome de Cristo Jesus conosco, através da tua palavra e também através deste momento da Santa Ceia do Senhor nesta oportunidade. Abençoa cada um desses que nos veem através da internet. Cada lar, cada família possam ser por ti abençoados na sua totalidade, ó Senhor meu Deus, porque o Senhor não fará nada incompleto na vida dos teus filhos. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos. Amém. Então, é com alegria que nós podemos, então, participar da Santa Ceia do Senhor e vamos a esse nosso texto de hoje. E lembrando que os diferentes evangelhos também, a não ser, exceto, não é somente o evangelho de João, mas os demais evangelhos, então, falam sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E eu lembrei-me de alguns anos atrás, para não falar algumas décadas atrás, e eu via fazerem, então, a exumação de corpos de pessoas falecidas há 30 anos antes. Então, não foi só uma vez, foi mais que uma vez, devido ao serviço que eu fazia. E os coveiros, né, o que eles faziam, como existe no nosso Brasil, aqui nesse país não existe, porque aqui não se enterra ninguém. Todos são, que eu saiba, né? Todos são cremados. Então, o coveiro aqui não existe, e se existe, eu não sei onde está. Mas, nesta época, nessa oportunidade que eu estou mencionando, os coveiros abriam o túmulo e o corpo que estava lá, ele estava aparentemente como ele foi enterrado. Às vezes, as roupas que a pessoa vestia estavam em boas condições. Aí você vai pensar, bom, mas isso é impossível. Não, nesse caso não é, porque as pessoas não eram enterradas na terra, como foi, por exemplo, a minha mãe ali no cemitério no Embu. Então, eu digo isso em um cemitério que talvez exista até hoje, com certeza, ali no centro de São Paulo, e as pessoas eram enterradas em uma gaveta, chamada de gaveta, ou seja, era um local construído de concreto e tijolos. Então isso dava assim uma impermeabilização ou algo semelhante, e que as pessoas poderiam ser tiradas com aquela aparência que elas tiveram há 30 anos atrás. Mas, então isso me veio à memória, por quê? Porque eu lendo essa passagem, nós sabemos que também aqui um túmulo foi aberto. Então, na ressurreição de Cristo Jesus, nós lemos que a pedra foi removida, mas não pela vontade e nem pela ação de homem nenhum. Então, neste caso que eu contei, eram homens que faziam e quebravam a parte de tijolos e que viam o que tinha lá dentro. Mas nós sabemos que aqui isso foi realizado pela ação e pela vontade de Deus. Então, nesse túmulo do Senhor Jesus, as pessoas olhavam para dentro e viam as roupas que foram envoltas no corpo do Senhor Jesus, mas não viam corpo algum. Por que não viam corpo algum? Porque era o corpo do nosso sublime Salvador e Senhor Jesus Cristo, que foi ressuscitado pelo Pai
E assim ele saiu daquele sepulcro. Então, a pedra foi removida e não havia corpo nenhum. Jamais houve, jamais haverá fato semelhante. Então, tudo o que havia dentro do sepulcro, pela leitura desses versículos, eram as roupas e não o Senhor. Então, nesse caso que eu contei, e em qualquer de qualquer época, existem as roupas, quando possíveis, é claro, e também existe parte do corpo. Não que esteja... É que o corpo, depois de muitos anos, até os ossos viram como semelhante a um pó. A carne, sim, vira semelhante a um pó. Você assopra e o que era a carne é um pó. Isso eu vi mais que uma vez. Então, essas roupas, essas faixas, foram aquelas que Nicodemos e José de Arimateia colocaram no corpo do Senhor. Então, nesta época era comum, era prática fazer isso, era uma faixa. Então, essas roupas que estavam lá dentro, essas faixas, são a evidência de uma ressurreição. Diferente de Lázaro, que ressuscitou. Sim, ressuscitou. O Senhor o ressuscitou. Mas ele saiu do túmulo andando? Não. Ele saiu amarrado, totalmente amarrado, e o Senhor Jesus disse para desamarrá-lo. Ele estava da maneira que ele entrou, ele saiu. Diferentemente do que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, ninguém entrou lá dentro para tirar as faixas do Senhor Jesus. As faixas ficaram, mas ele ressuscitou e vivo está. Aleluia. Então, é algo diferente. O túmulo foi selado com uma pedra. Então, está escrito que colocaram uma pedra de tal forma que uma pessoa sozinha não poderia removê-la. Então, essa pedra, além de ser colocada na entrada do túmulo, não permitido ninguém entrar nem ninguém sair, ainda ela estava sob a guarda de soldados romanos. 24 horas. Eles diz de turnos. Não era a mesma pessoa, porque senão ela desde sexta-feira até domingo de manhã, com certeza essas pessoas iriam dormir. Mas não é o caso, era turno de pessoas, de soldados, que foram alternados. Então, tudo isso para que ninguém entrasse no túmulo, como eles pensavam que alguém iria entrar lá. Mas nós sabemos que na manhã do domingo, no início do domingo, algumas coisas estranhas começaram a acontecer naquele túmulo. A pedra que era usada para selar o túmulo foi removida pelo anjo do Senhor, não pelos discípulos e nem por outro homem. Então, eles inventaram a mentira de que os discípulos roubaram, tiraram o corpo. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque os discípulos estavam no cenáculo com medo de serem presos e crucificados juntos com o Senhor Jesus. Ninguém ficou próximo, assim como está registrado em João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19 está escrito: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, claro, estando os discípulos reunidos a portas fechadas. E na continuação do versículo, por medo dos judeus. Então Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então, os discípulos, segundo os romanos, os judeus, os incrédulos, inventaram que não, é melhor a gente dizer que os discípulos vieram aqui e roubaram o corpo. Então, agora vai roubar o corpo e vai tirar o corpo como? Sem nada?
nu, se deixou as roupas lá, ou seja, aquilo que envolvia o corpo do Senhor Jesus, ficou lá. Então ele teria que ter saído de lá de dentro nu. E alguém ia fazer isso? De forma nenhuma. Alguém ia roubar o corpo com as roupas juntos. Então, né, já se contradiz aí, nessa mentira dele, que foi proclamada. Seguindo, Maria foi ao sepulcro e o encontrou vazio. Ela voltou e foi chamar. Então, ela estava, com certeza, vamos dizer, fora do jardim, que é onde havia o túmulo. Ela foi ao túmulo, encontrou vazio, ela voltou e foi chamar João e Pedro, que também viram o corpo, que o corpo do Senhor Jesus não estava lá. Mas eles veem suas roupas em um lugar, à parte, o lenço que Nicodemos e José de Arimateia usaram para envolver o rosto e a cabeça de Jesus Cristo. Então isso eles viram. Assim sendo, o túmulo é um retrato perfeito de ordem absoluta. Tudo foi feito com ordem, porque o Senhor faz todas as coisas com ordem e não deixa nenhuma dúvida. Só os incrédulos que, com certeza, inventam coisas de homens para colocar dúvida na cabeça dos cristãos. Então, não foram os discípulos que tiraram o corpo, porque, como está escrito, quando Jesus foi preso, o que os discípulos fizeram? Seguiram tudo ele? Não. Não. Eles fugiram. Eles haviam fugido quando Jesus foi preso. Lembra do nosso querido irmão Pedro, o que ele fez. Então, os demais não são mencionados. Todos eles fugiram. Então, se fugiram, como é que eles iam? Qual é a razão deles buscarem o corpo? Então, não foram também os líderes judeus, pois nós cremos que eles não iriam levar apenas o corpo, sem as faixas que envolviam o corpo do Senhor. Para mim, eu não creio nisso. Não há como entender isso. Então, o Senhor Jesus deixou o lenço dobrado para nos dar a paz e a certeza de que ele havia ressuscitado. Porque, como não entrou ninguém lá dentro, quem é que dobrou o lenço? Só pode ser quem estava lá dentro, não? Então, desta forma, ele está provando ao mundo que tudo o que ele havia feito, tudo o que ele havia proclamado e tudo aquilo que ele havia profetizado era verdade, para que não houvesse dúvida. Então, esse fato dele ter deixado tudo em ordem, isso nos dá a confiança de que podemos correr para ele em busca de socorro, em busca de ajuda e em busca da salvação. Porque, como está escrito, ele é amigo dos pecadores e está vivo para sempre. Ele é amigo de pescadores e pecadores. Ou seja, os irmãos que estavam, André, Tiago, eles eram pescadores. Então, está escrito também na palavra de Deus que Jesus comia com pecadores, como eu e você. Então, ele, sendo amigo de pecadores, mas ele está vivo para todo sempre. E nós sabemos, ou alguém possa não saber, o Novo Testamento nos diz cerca de 35 vezes que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos por Deus Pai. Então não é uma vez ou duas, para que não haja descrença, que não haja desconfiança, mas aproximadamente 35 vezes que Cristo Jesus foi ressuscitado pelo nosso Deus Pai. E se o Senhor
Jesus fosse apenas um homem, como nós, como eu e você, os seus ossos teriam apodrecido com o tempo, não estariam lá até hoje, porque 2000 anos, com certeza, não estariam de forma nenhuma lá. Mas, como ele é o Filho de Deus, e a morte não tem poder sobre ele, o que aconteceu? Não tem ossos nenhum lá. O Pai o ressuscitou porque ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, a morte não tem poder sobre ele. O que está registrado em Atos capítulo 2, versículo 24. Para confirmar, assim está escrito, Atos 2, 24. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ou seja, impossível que a morte tenha vitória sobre Cristo Jesus. Sobre nós, sim, nós vamos passar por ela. Se Cristo Jesus não voltar, enquanto estivermos vivos, nós teremos que passar por ela. E qual é o nosso último inimigo? Está escrito. É a morte. E não dá para nós vencermos a morte. Não, eu não vou morrer. Pode deixar que eu não vou morrer. Ah, não vai? Então não tem. A morte tem poder sobre nós, sobre o nosso corpo físico, é claro. E, evidentemente, não é assim, não foi assim com o corpo de Cristo Jesus. Não estamos falando com o Cristo que faz parte da Trindade, aquele que veio semelhante aos homens, nascido de mulher com um corpo semelhante ao seu e o meu. Semelhante. Então, é por quê? Quer dizer, e por quê? Ele morreu sem ter cometido pecado. Jesus jamais cometeu nenhum erro, nenhum engano, nenhuma falha, nenhuma ofensa, nenhum pecado. Sendo inocente, portanto, Deus aceitou o seu sacrifício em nosso lugar. Ele morreu por causa dos meus pecados, dos nossos pecados. E assim, por ele não ter pecado, sendo inocente, Deus aceitou esse sacrifício em nosso lugar e nos garantiu a vida eterna e a ressurreição dentre os mortos. Então está escrito, quando Jesus vier, nós não seremos os primeiros, nós seremos o segundo grupo. O primeiro grupo virá com o Senhor Jesus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com ele e estarão com ele. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, muitos mortos serão ressuscitados juntamente com Cristo na sua segunda vinda. Então, o apóstolo João nos chama a atenção para o fato de que o lenço usado para cobrir o rosto abençoado do Senhor Jesus foi dobrado, ou como algumas versões dizem, enrolado cuidadosamente e colocado à parte. Bom, então, ou dobrado ou enrolado, ele não estava na sua, não foi jogado, amassado e jogado em um canto. Então, neste fato, existe uma possível mensagem de que ele vai voltar. Por quê? Então, eu estou dizendo, existe uma possível mensagem de que ele vai voltar. Está escrito na palavra de Deus? Não, mas segundo conta-se que, nesta época, quando um senhor, um homem, um senhor, que estava à mesa e ele tinha servos que serviam o almoço e a janta para ele, as refeições, se ele amassasse o guardanapo, ele está comendo, ele amassou o guardanapo, isso indicava aos seus servos que ele tinha terminado a refeição. Isso é o que se diz. É a história. Não é a palavra de Deus que está escrito. Não procura na Bíblia que não está escrito isso. Mas, então, esse homem amassava o guardanapo, deixava na mesa e saía.
os servos já sabiam que ele tinha terminado a refeição. Mas, se ele dobrasse o guardanapo, isso indicava aos seus servos que ele se afastaria da mesa por uns momentos, mas depois voltaria. Ah, então, eu creio que é o que o Senhor Jesus fez. Ou seja, ele diria: posso estar fora da vista de vocês, mas já já eu volto. Ou seja, o fato desse lenço estar dobrado e colocado à parte pode ser a possibilidade desta mensagem ao mundo, de que ele voltaria. Claro que ele confirmou isso verbalmente. E nós sabemos que até a Maria pensou que alguém tinha levado o corpo de Jesus para outro lugar, como nós lemos, mas não é por incredulidade, é porque, com certeza, ela ainda não conhecia ao Senhor Jesus como nós e nós deveríamos conhecer. Bom, nós não vimos o Senhor Jesus vivo em carne. Nenhum desses que, nesse dia 10 de agosto de 2025, de forma nenhuma viram o Senhor Jesus vivo em carne, porque ele já esteve aqui, mas já se foi, regressou aos céus há 2000 anos atrás, ou mais. Então nós também não vimos a sua crucificação e nem mesmo a sua ressurreição. Mas com certeza nós em breve o veremos como ele é. Aleluia. Por quê? Porque ele prometeu. Então, portanto, não vamos perder a esperança, meus irmãos queridos. Todos nós devemos estar firmes e confiantes nessa esperança. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos deixou a garantia de que ele retornará e nos levará para estar com ele na casa do Pai. Então, ele nos deixou, nesse intervalo de tempo, o seu Espírito Santo Consolador da parte de Deus, ele nos enviou e que habita em nós. Então, porque ele vive, nós temos um futuro garantido em sua morada celestial. O apóstolo João, apenas observando, o apóstolo João deu uma olhada rápida e viu que Jesus não estava lá, nesses versículos que nós lemos. Mas o apóstolo Pedro viu e examinou melhor o local. Porque o apóstolo deu uma olhada, mas ele não entrou. Ele só deu uma olhada e falou: não está. Vou voltar. Mas o apóstolo Pedro viu e examinou melhor o local. E viu as faixas, que estavam no chão, mas o lenço estava dobrado em outro lugar, ou seja, à parte. Então, com isso, o que aconteceu? Ele entendeu o que estava vendo e creu que Jesus estava vivo e está conosco para todos sempre. Então, esse momento que ele esteve ali junto com o apóstolo João, um olhou de uma forma e o outro olhou de outra forma. Isso existe até hoje. Muitos conhecem, veem a Jesus, mas como disse a irmã Mia, só conhece e veem de assistir o filme, ou conhece porque ouviram falar, ou conhece por alguma outra coisa. Mas aquele que vê a Cristo Jesus e conhece a Cristo Jesus, e ele crê naquilo, ele sabe e ele tem a certeza que Jesus está vivo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai revelando. Não é assim do dia para a noite. Por isso que nós devemos dar uma atenção especial aos novos convertidos, para que ele entenda, dê o tempo necessário para que ele entenda aquilo que ele está ouvindo, vendo, e ele possa crer que Jesus está vivo. Ou seja, não vamos esperar que isso ocorra do dia para a noite, normalmente, numa pessoa. Temos que ir alimentando esse novo convertido, essa pessoa, para que ela possa chegar a esta conclusão que chegou o nosso querido apóstolo Pedro. Viu, examinou
entendeu o que estava vendo e creu que Jesus estava vivo. E, naquela passagem que nós lemos, ele se apresentou posteriormente no meio deles, estando as portas fechadas. Ou seja, com um novo corpo. Ou seja, um corpo não sujeito às leis físicas como nós. Então, irmãos queridos, hoje temos a nossa Santa Ceia do Senhor e que o fazemos com alegria, porque é uma ordenança do Senhor e nós devemos estar sempre alegres quando obedecemos a uma ordenança do Senhor, não com constrangimento, mas com alegria. E o nosso texto para a Santa Ceia do Senhor é o nosso texto célebre, clássico, que está no livro de Primeira Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Então, eu sempre digo, é Paulo dizendo que eu passei para vocês, que eu recebi do Senhor, que ele recebeu pessoalmente do Senhor, porque ele não conhecia o Senhor Jesus pessoalmente, quando ele esteve no seu corpo semelhante ao nosso. E 24. E deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, uma ação feita pelo Senhor Jesus Cristo. Assim também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Com esta versão, um pouco diferente de umas versões anteriores, que nos diz que este cálice é a aliança que Deus, o Deus Pai, fez com o seu povo, povo dele, através de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. De maneira que, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua própria consciência. E então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Bom, eu creio que todos nós que podemos participar, sabemos, reconhecemos que para nós este pão representa o corpo de Cristo Jesus crucificado, inocente em nosso lugar, porque ele tomou sobre si o peso dos nossos pecados. Também as nossas dores, as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. E com o sangue precioso derramado naquela cruz, e para nós, este cálice representa o sangue de Cristo Jesus. Derramado na cruz, ele comprou para Deus Pai homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, em todos os tempos e em todas as épocas, para que ninguém se excusasse e para que ninguém dissesse: eu não conhecia Cristo, ou ninguém me falou dele. Então, nós, aqueles que cremos, para nós representa, não é, representa. Vamos comer um pão, uma parte do pão, e vamos tomar uma parte desse suco de uva, que para nós
é importante para o nosso crescimento espiritual. Então vamos aqui participar, louvando ao nosso Deus com o hino de número 39, Alvo Mais Claro Neve, a primeira estrofe. Ok? 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão novas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Então, como está escrito, o Senhor Jesus, tomando o pão, o partiu e deu aos seus discípulos. E, tendo dado graças, entregou a cada um deles. Ó Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por este ato que o Senhor concede a cada um desses teus filhos, daqueles que nos veem pela internet, que confiam e creem, Senhor meu Pai, no sacrifício vivo do teu Filho Jesus. Santifique e abençoa por amor de Cristo Jesus. Ó Pai amado, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas faltas, o nosso engano. Purifica-nos e cobre com teu sangue precioso, Senhor Jesus, para a honra, louvor e glória do teu santo nome, até que o Senhor venha, permaneceremos confiando nesta graça maravilhosa. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Participamos juntos, mais uma vez, louvando ao Quão Espinhosa Coroa. 1, 2, 3. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E, depois de ter iniciado, de participado da refeição, ele tomou o cálice e disse: este cálice é uma nova aliança, um novo testamento de Deus para com os homens. E este é o que nos garante a salvação e a vida eterna, e não há outro. Aleluia. Por isso nós confiamos, Pai. Ó Deus justo, santo e bom, este sangue derramado na cruz do Calvário não foi em vão, mas homens e mulheres, todos aqueles que creem, todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, esses, ó Senhor, perseveram na tua palavra, perseveram e não desanimam diante das provações, mas confiam que o Senhor proverá. Esses receberão esta maravilhosa bênção da salvação e a vida eterna. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos, Pai, permanece conosco, abençoando, santificando, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador, até que Ele venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Participamos juntos, queridos irmãos. E
Encerrando. 3. 1, 2, 3. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ó amado Salvador, privilégio para cada um de nós estar na tua presença, porque sabemos que o Senhor é Deus vivo, porque foste morto, ó Senhor Jesus, mas o Pai ressuscitou o Filho amado e vivo está à destra do nosso Deus no teu trono de glória, majestade e resplendor, rodeado pelos teus santos anjos e pelos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esta multidão incontável, ó Senhor, inumerável, e faremos parte desta igreja amada a qual o Senhor vem buscar. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos a tua presença em mais uma semana, abençoando, guardando, protegendo os teus servos. A cada um desses irmãos que estão conosco, o Senhor permanece com cada um deles, visitando cada lar e cada família. Nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos, te bendizemos e te louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós. Aleluia, desde agora e para sempre. Amém. Senhor Jesus, Deus nos abençoe e guarde neste santo e precioso nome. Amém.